A herança foi cortada. Você nunca mereceu. A voz do meu pai ecoou pela sala de jantar privativa, e por um instante tudo parou. O lustre de cristal acima pareceu congelar no meio do brilho. A música clássica suave ao fundo desapareceu. Todos os rostos na longa mesa elegante se voltaram para mim, com expressões que iam da satisfação presunçosa ao deleite mal disfarçado. Eu estava sentada, o garfo a meio caminho da boca, olhando para o homem que me criara. Ao nosso redor, toda a família estendida estava reunida. Tias, tios, primos, até minha avó. O restaurante que meus pais escolheram era daqueles lugares onde se precisa reservar com meses de antecedência, onde os garçons usavam luvas brancas e o cardápio não tinha preços. Eles não economizaram nada para este momento. Ouviu o que eu disse, Lara? Meu pai estava de pé na cabeceira da mesa, o rosto avermelhado pelo vinho e por algo mais escuro. Triunfo, talvez. Você está fora. Completamente fora. Minha mãe sentava-se ao lado dele, batendo nos cantos da boca com um guardanapo de linho, tentando esconder o sorriso. Meu irmão mais novo, Bruno, recostava-se na cadeira com um sorrisinho que revirava meu estômago. Minha irmã, Paula, nem me olhava, mas eu via seus ombros tremendo de riso contido. É o que acontece quando você vira as costas para a família, interveio minha tia Carla, a voz pingando falsa simpatia. Todos vimos isso chegando. Com certeza, acrescentou o tio Geraldo, erguendo a taça de vinho à lealdade familiar. A mesa explodiu em concordância. Taças tilintaram. Risadas ecoaram. Minha prima Beatriz até bateu palmas. Coloquei o garfo na mesa com cuidado, as mãos firmes apesar da raiva que crescia no peito. 29 anos de memórias passaram pela minha mente em segundos. Todo aniversário em que Bruno ganhava o presente maior. Todo Natal em que Paula recebia os melhores presentes. Todo jantar familiar em que minhas conquistas eram ignoradas, enquanto meus irmãos eram elogiados pelas menores coisas. Mas isto era diferente. Meu pai me ligara 3 dias antes, a voz quente e convidativa pela primeira vez em meses. Vamos fazer um jantar familiar no sábado. Muito importante. Todo mundo vai estar lá. Gostaríamos muito que você viesse, Lara. Faz tempo demais. Eu deveria ter percebido a armadilha naquelas palavras, mas uma parte idiota e esperançosa de mim pensou que talvez, só talvez, eles finalmente quisessem consertar as coisas. Em vez disso, queriam plateia para minha humilhação. Olhei ao redor da mesa, absorvendo cada rosto. Minha avó, que antigamente me dava biscoitos escondido quando eu era pequena, não conseguia me encarar. Meu primo Jefferson, que ajudei na faculdade dando aulas particulares todo fim de semana por 2 anos, olhava fixo para o prato. Até meu tio Tomás, que sempre dizia que eu era sua sobrinha favorita, ergueu a taça junto com os outros. Nada a dizer, Lara? Perguntou minha mãe, a voz doce como açúcar. Sem lágrimas, sem súplicas. Peguei minha taça de vinho, um caro Bordeaux que meu pai insistira em pedir para todos. Tomei um gole lento, deixando o silêncio se estender. Depois sorri. Parabéns, disse baixinho, pousando a taça. Espero que tenha valido a pena. Levantei-me, alisei o vestido, peguei a bolsa. A mesa ficou em silêncio novamente, mas dessa vez o silêncio era de confusão. Eles esperavam lágrimas, talvez gritos, definitivamente alguma cena que daria mais assunto para rir depois. Espera, é só isso? Gritou Bruno quando me virei para a porta. Você vai embora assim? Parei, olhando por cima do ombro. O rosto do meu pai passara de triunfante a inseguro. O sorriso da minha mãe vacilara. O que mais vocês querem que eu faça? Perguntei, a voz agradável, quase curiosa. Vocês tomaram a decisão. Eu aceito. Mas Paula começou. Mas eu já estava andando. Ao sair da sala privativa e entrar na área principal do restaurante, ouvi os murmúrios confusos começarem atrás de mim. Eles não entendiam. Haviam passado semanas planejando aquele momento, imaginando meu colapso, saboreando minha dor. Minha saída calma roubara a satisfação deles. Que se perguntassem, entreguei o ticket ao manobrista e esperei no ar fresco da noite paulistana. O restaurante ficava no coração do bairro Jardins, cercado por árvores antigas e postes de ferro. Era bonito, pacífico, um contraste estranho com a feiura que eu deixara para trás. Meu celular vibrou na bolsa. Era uma mensagem de Bruno. Não pense que pode mudar a cabeça do pai depois. Isso é definitivo. Apaguei sem responder.
Outra de Paula. Você sempre foi dramática. Apaguei. O manobrista trouxe meu carro, um sedã modesto que eu comprara com meu próprio dinheiro, do meu próprio salário. Tudo o que eu tinha, eu conquistara. E isso sempre fora o problema. Dei gorjeta ao manobrista e entrei no banco do motorista. Ao me afastar do restaurante, vi o prédio pelo retrovisor pela última vez. Lá dentro, minha família provavelmente já estava comemorando, já gastando o dinheiro que achavam ter garantido ao me cortar. Eles não faziam ideia do que estava por vir. 2 dias. Era tudo o que eu precisaria. Dirigi para casa no piloto automático, a mente 3 passos à frente. A raiva que fervilhava durante o jantar agora queimava com clareza fria. Eles queriam me humilhar, queriam me quebrar. Achavam que eu era fraca, que eu desmoronaria com a rejeição. Eles haviam esquecido quem me ensinara a ser implacável. Meu apartamento ficava num bairro tranquilo a 20 minutos do centro de São Paulo. Nada luxuoso, só um de 2 quartos com espaço suficiente para mim e meu gato, Winston. Eu me mudara para lá 6 anos antes, quando comecei a trabalhar na Vantara Gestão de Patrimônio, uma das mais prestigiadas consultorias financeiras da cidade. Abri a porta e Winston imediatamente se enroscou nas minhas pernas, miando por comida. Alimentei-o, servi-me uma taça de vinho de verdade, não a garrafa cara de exibição que meu pai pedira, e sentei à mesa da cozinha com um laptop. A verdade era que eu esperava algo assim havia meses. Meus pais vinham dando indiretas, comentando sobre valores familiares, lealdade e saber seu lugar. Bruno estava insuportável ultimamente, falando o tempo todo sobre seu futuro, seus planos. Paula começara a me tratar como se eu já fosse uma estranha. Mas eu ainda tinha esperança de estar errada. Esperava que, apesar de tudo, apesar dos anos sendo ignorada e subestimada, eles me vissem como algo além de uma decepção. Essa esperança morreu naquela noite. Abri o laptop e acessei uma pasta que criara 3 meses antes. Chamei-a de seguro, embora isso parecesse generoso demais. Era mais como evidência, prova um registro detalhado de toda a transação financeira que meus pais fizeram nos últimos 5 anos. Meu pai achava que eu era apenas uma analista financeira mediana numa firma de porte médio. Achava meu trabalho chato, meu salário modesto, minha carreira sem graça. Adorava me comparar com Bruno, que trabalhava com tecnologia. Seja lá o que isso significasse pelo que eu via, ele só jogava videogame e chamava de pesquisa de experiência do usuário. Adorava elogiar Paula por seu espírito empreendedor, embora a boutique online dela sangrasse dinheiro há 3 anos seguidos. O que meu pai não sabia era que eu não era uma analista qualquer. Eu era contadora forense especializada em recuperação de ativos e detecção de fraudes. Minha firma lidava com alguns dos maiores casos de fraude do Sudeste e eu era muito, muito boa no que fazia. 3 meses antes, minha mãe me pedira ajuda com o que chamara de uma dúvida pequena de imposto. Entregara-me uma pasta cheia de documentos, confiando que eu faria apenas o que ela pedira. O que ela não esperava era que eu reconhecesse os padrões imediatamente. Empresas de fachada, contas offshore, contabilidade criativa que beirava e às vezes ultrapassava a legalidade. Passei os 2 meses seguintes reunindo informações em silêncio, não porque planejava usar, mas porque acreditava em estar preparada. Meu pai construíra seu pequeno império imobiliário com trabalho duro, investimentos estratégicos e, como se via agora, práticas financeiras muito questionáveis. Agora, sentada à mesa da cozinha, eu olhava planilhas que contavam uma história que minha família não queria que ninguém soubesse. Meu pai desviava dinheiro de sócios através de esquemas complexos que escondiam lucros e inflavam despesas. Minha mãe usava organizações sem fins lucrativos que dizia apoiar como cofres pessoais. Juntos, haviam construído um castelo de cartas impressionante por fora, mas que desabaria assim que alguém olhasse com atenção. E eu faria questão de que alguém olhasse com muita atenção. Meu celular tocou. Vi o nome da minha avó na tela. Hesitei por um momento. Ela estivera no jantar. Ficara calada enquanto tiravam minha herança, minha dignidade, meu lugar na família. Mas estava ligando agora. Atendi. Alô, vovó. Lara, querida. A voz dela estava fina, cansada. Queria pedir desculpas pela noite de hoje. Foi cruel o que seu pai fez. Eu deveria ter falado. Mas não falou. Silêncio. Não falei. Desculpe. Fechei os olhos. Parte de mim queria perdoá-la.
Queria acreditar que ela era diferente, mas aprendera naquela noite que querer e conseguir eram coisas muito diferentes. Por que eles fizeram isso? Perguntei. Por que agora? O que eu fiz de tão terrível? Minha avó suspirou. Não foi pelo que você fez, querida. Foi pelo que você não fez. Você não precisava deles. Não veio mendigar dinheiro, ajuda ou aprovação. Construiu sua própria vida, e isso os assustou. Seu pai gosta de ser necessário. Gosta de ser importante. Você o fez se sentir irrelevante. Então me cortou da herança. A herança que nunca foi realmente sua para perder, disse ela baixinho. Lara, tem uma coisa que você precisa saber. Seu pai vem tendo problemas financeiros há 1 ano. Problemas grandes. A herança que você acha que existe, a maior parte já se foi. O jantar de hoje foi teatro. Ele quis te machucar antes que você descobrisse que não havia mais nada para herdar. Minha mão apertou o telefone. Tem certeza? Sou velha, não burra. Sei o que vejo. Depois que desligamos, fiquei no escuro da cozinha processando a nova informação. Meu pai estava quebrado. A grande herança que ele balançara sobre nossas cabeças a vida inteira era ficção, e ele reunira toda a família para me humilhar antes que a verdade viesse à tona. Sorri na escuridão. Isso ia ser ainda melhor do que eu imaginara. A manhã de domingo amanheceu clara e brilhante, zombando da escuridão do meu humor. Passei a maior parte da noite revisando arquivos, fazendo anotações, planejando os próximos passos. Winston desistira de me levar para a cama por volta das 2 da madrugada e simplesmente se enrolara numa pilha de papéis ao lado do laptop. Agora, sentada no meu café favorito com um latte triplo, eu estava pronta. Peguei o celular e escrevi para alguém com quem trabalhara num grande caso de fraude 6 meses antes. Timóteo era jornalista investigativo da Tribuna Paulista, especializado em crimes financeiros e corrupção. Havíamos desenvolvido uma boa relação de trabalho. Eu fornecia a expertise técnica, ele escrevia as reportagens que traziam atenção. Ei, Timóteo, digitei. Lembra quando você disse que me devia um favor? Pode ter uma história para você. A resposta veio em menos de 1 minuto. Sempre. Do que estamos falando? Empresário do setor imobiliário local. Possível fraude, desvio de recursos, sonegação fiscal, múltiplas vítimas. Quer marcar, quando e onde. Marcamos para terça-feira de manhã no escritório dele. Isso me dava mais um dia para organizar tudo e garantir que meu caso fosse irrefutável. Não podia cometer nenhum erro. Tinha que ser perfeito. Passei o resto do domingo mergulhando mais fundo nos registros financeiros do meu pai. Quanto mais olhava, pior ficava. Ele tomara dinheiro emprestado de sócios e nunca devolvera. Fizera empréstimos usando imóveis que não possuía integralmente como garantia. Criara empresas falsas para esconder renda e inflar despesas. Toda transação deixava um rastro e todo rastro levava de volta ao meu pai. Minha mãe era cúmplice, claro. Assinara documentos, abrira contas, movimentara dinheiro. Construíram juntos esse império de enganação e cairiam juntos. Na segunda-feira de manhã, fui trabalhar como de costume. Minha chefe, Patrícia, notou que eu estava mais concentrada que o normal. Caso grande, perguntou, parando na minha mesa com seu próprio café. Projeto pessoal, respondi. Mas sim, grande. Ela me estudou por um momento. Patrícia estava na casa dos 50, afiada como uma lâmina, e lia pessoas melhor que qualquer um que eu conhecia. Esse projeto pessoal tem a ver com o jantar familiar que você mencionou na sexta? Eu havia comentado que temia um evento familiar. Não dissera o motivo. Pode ser. Admiti. Ela assentiu devagar. Se precisar de qualquer coisa, recursos, tempo, conselho, me avise. Família pode ser complicada. Família pode ser tóxica, corrigi. Mas obrigada, eu aviso. Trabalhei durante o almoço, mal notando as horas passarem. Quando as DACT chegaram, eu tinha compilado tudo o que Timóteo precisava. Extratos bancários com transferências suspeitas, registros de imóveis revelando negócios fraudulentos, cadeias de e-mails entre meu pai e sócios, provando que ele sabia exatamente o que fazia, contratos com assinaturas falsificadas, declarações de imposto que não batiam com a renda real. Era o suficiente para mandar alguém para a prisão. À noite, Bruno ligou. Deixei cair na caixa postal. Ligou de novo. Ignorei novamente. Na terceira chamada, atendi. O que você quer, Bruno? Jesus demorou. Olha,
O pai quer falar com você. Não tenho nada a dizer para o pai. Vamos, Lara. Não seja dramática. Ele está disposto a reconsiderar se você pedir desculpas. Eu ri de verdade. Desculpas por quê? Por ter envergonhado a família no sábado? Por ter saído? Por ter feito cena? Eu não fiz cena. Saí quieta. Exatamente. Você saiu. Envergonhou o pai na frente de todo mundo. Ele gastou uma fortuna naquele jantar. Gastou uma fortuna para me humilhar. Corrigi. Mas agradeço a ligação. Diga ao pai que não. Obrigado à reconsideração. Você está cometendo um erro, avisou Bruno. Não vai querer estar do lado errado desta família. Tenho quase certeza de que estou do único lado certo, respondi e desliguei. 10 minutos depois, Paula mandou mensagem. Bruno disse que você foi grossa com ele. Por que tem que tornar tudo tão difícil? Não respondi. Outra da minha mãe. Seu pai está muito decepcionado. Você sempre foi ingrata. Apagar. Tio Geraldo. Seus pais só queriam o melhor para a família. Espero que reconsidere sua atitude. Apagar. Tia Carla. Que pena ver você jogar a família fora assim. O orgulho vem antes da queda, Lara. Fiquei olhando aquela última mensagem por um longo momento. Orgulho vem antes da queda. Ela não fazia ideia de como estava certa, só errada sobre quem cairia. Na manhã de terça, encontrei Timóteo no escritório dele no centro. O prédio da tribuna era um antigo armazém reformado com tijolos aparentes e janelas industriais. O escritório dele no terceiro andar era bagunçado, cheio de pilhas de papel, xícaras de café e cheiro leve de tinta de impressora. Você está com cara de cansada, observou ele quando me sentei. Fim de semana longo, respondi. Mas valeu a pena. Espalhei tudo o que trouxera. Documentos, planilhas, cronogramas, provas. Os olhos de Timóteo se arregalavam a cada página. Caramba, murmurou ele. Isso é enorme. Há quanto tempo isso acontece? Pelo menos 5 anos, provavelmente mais. Só tenho acesso aos últimos 5 anos de registros. E as vítimas? Múltiplos sócios que perderam dinheiro, ONGs que não receberam doações prometidas, investidores que compraram projetos que não existem. A lista continua. Timóteo recostou-se, passando as mãos pelo cabelo. Isso pode derrubar mais que só seu pai. Pode expor toda uma rede de corrupção no setor imobiliário de São Paulo. Eu sei, disse baixinho. Ele me olhou com cuidado. São seus pais, Lara. Tem certeza de que quer fazer isso? Pensei na noite de sábado. As risadas, as zombarias, o jeito como todos me olharam como se eu não fosse nada, como se eu nunca tivesse importado. Tenho certeza, respondi. Ok. Timóteo assentiu. Me dê 3 dias. Preciso verificar algumas coisas de forma independente, falar com fontes, construir a matéria direito. Consegue esperar 3 dias? Sorri. Esperei 29 anos. 3 dias a mais não vão me matar. A manhã de quarta começou como qualquer outra, exceto pela energia nervosa que zumbia sob minha pele. Timóteo tinha as informações. A investigação estava em andamento. Tudo o que eu precisava era esperar e agir normalmente. Agir normalmente se provou mais difícil do que esperava. No trabalho, ficava checando o celular, esperando atualizações de Timóteo. Nenhuma vinha. Ele estava sendo minucioso, o que eu apreciava, mas a espera era tortura. Cada hora parecia uma semana. Por volta das 10, o telefone da mesa tocou. Chamada interna. Atendi. Lara, pode vir à minha sala? A voz de Patrícia era séria. Precisamos conversar. Meu estômago deu um salto. Alguém descobrira o que eu estava fazendo? Minha família teria descoberto meus planos? Caminhei até a sala de Patrícia, a mente disparada. Ela estava atrás da mesa, expressão indecifrável. Feche a porta e sente-se, disse ela. Obedeci. Cruzou as mãos sobre a mesa. Tive uma conversa interessante hoje de manhã com um possível cliente. Ele ligou perguntando especificamente por você. Queria saber se você estava disponível para uma consultoria privada sobre alguns assuntos financeiros. Quem era? Não deu o nome verdadeiro, mas o número levava à empresa do seu pai. Gelo correu pelas minhas veias. Ele está me checando. É o que imagino. Perguntou sobre suas qualificações, sua especialidade, seus casos recentes. Disse que você é uma das nossas melhores contadoras forenses e que, se quisesse contratar, lá, precisaria seguir os canais adequados e preencher a ficha de intake. O que ele disse? Desligou. Patrícia recostou-se. Lara,
Seja lá o que estiver planejando, tenha cuidado. Se seu pai está farejando, ele pode suspeitar de algo. Ele não suspeita de nada, respondi com mais confiança do que sentia. Ele acha que sou fraca, insignificante. Provavelmente só está curioso sobre o que eu realmente faço da vida. Talvez. Patrícia não parecia convencida. Mas homens paranoicos fazem coisas perigosas. Cuide de suas costas. Voltei à minha mesa, a confiança anterior abalada. Meu pai estava fazendo movimentos. Por quê? O que despertara sua suspeita? Meu celular vibrou. Mensagem de Bruno. Pai quer almoçar com você. Só vocês dois. Diz que é importante. Olhei para a mensagem. Era uma armadilha. Tinha que ser. Meu pai não fazia almoços privados. Não fazia conversas um, a menos que quisesse algo. Respondi. Ocupada a semana toda. Talvez mês que vem. Resposta imediata de Bruno. Ele diz que não pode esperar. Amanhã ao meio-dia, no Clube Alto. Ele vai estar esperando. O Clube Alto era o restaurante favorito do meu pai. O lugar onde ele fazia negócios e impressionava clientes. Caro, exclusivo, exatamente o tipo de ambiente onde ele se sentia poderoso. Não respondi. Outra de Bruno. Ele está tentando consertar as coisas, Lara. Não seja teimosa. Depois da minha mãe. Seu pai está estendendo o ramo de oliveira. O mínimo que você pode fazer é aparecer. E de Paula. Sério, você nem consegue almoçar com o pai? Tão mesquinha. Eles estavam coordenando, pressionando, tentando me encurralar. Liguei para Timóteo. Ei, atendeu ele. Eu ia te ligar agora. Temos um problema. Meu coração afundou. Que tipo de problema? Alguém contatou meu editor hoje de manhã. Dica anônima dizendo que estou trabalhando numa matéria baseada em documentos falsificados fornecidos por uma familiar ressentida. Meu editor quer ver todas as fontes antes de publicar qualquer coisa. Eles sabem, sussurrei. Minha família sabe que estou atrás deles. Não sabemos com certeza, disse Timóteo. Pode ser coincidência. Meu pai ligou para meu escritório hoje de manhã fingindo ser cliente. Agora quer almoçar comigo amanhã e você recebe uma dica anônima para desistir. Não é coincidência. Timóteo ficou em silêncio por um momento. Ok. Então o que você quer fazer? Ainda podemos publicar, mas vai demorar mais para verificar tudo se meu editor estiver cauteloso. Quanto mais? Talvez uma semana. 2 no máximo. Não tenho 2 semanas, respondi. Eles estão circulando. Seja lá o que estejam planejando, estão planejando agora. Então precisamos ser mais espertos, disse Timóteo. Vá ao almoço, veja o que ele quer. Talvez ele te dê algo que possamos usar. Ou talvez tente me intimidar para recuar. Ele consegue? Pensei na noite de sábado. A humilhação, as risadas, toda a família se voltando contra mim como se eu não fosse nada. Não, respondi. Ele não consegue. Naquela noite, fiz algo que raramente fazia. Liguei para minha avó. Ela atendeu no 3º toque. Lara, querida, eu esperava que você ligasse. Vovó, o pai disse alguma coisa sobre mim ultimamente? Algo fora do normal? Ela hesitou. Ele tem feito perguntas sobre seu trabalho, suas finanças, se você tem contatos na mídia. Por quê? Ele suspeita de algo. Suspeita de quê? Não pude contar a verdade. Ainda não. Só que não estou tão destruída quanto ele esperava que eu ficasse. Lara, o que você está fazendo? O que eu deveria ter feito anos atrás, respondi. Me defendendo. Tenha cuidado, avisou ela. Seu pai não gosta de ser desafiado. Fica cruel quando se sente encurralado. Eu sei. Aprendi com o melhor. Depois que desligamos, fiquei no apartamento pensando. Meu pai estava fazendo movimentos. Estava desconfiado, mas não sabia exatamente o que eu planejava, ou teria feito mais que pedir um almoço. Ele estava pescando, tentando descobrir o que eu sabia. O inteligente seria esperar. Deixar Timóteo terminar a investigação, construir o caso direito, ser paciente. Mas paciência nunca fora meu forte, respondi a Bruno. Tudo bem. 12:00 amanhã no Clube Alto. Diga ao pai que estarei lá. A resposta dele foi triunfante. Boa escolha. Ele vai ficar contente. Duvidei muito. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava repassando cenários na cabeça. O que meu pai diria? O que ofereceria? Tentaria me subornar, ameaçar, manipular para que eu achasse que imaginara tudo. Por volta das 2 da madrugada, levantei e fiz chá.
Winston me seguiu até a cozinha, miando em desaprovação pela hora. Eu sei, amigão, disse a ele. Estou sendo ridícula. Mas não estava. Estava sendo cuidadosa, minuciosa, estratégica. Peguei o laptop e revisei tudo mais uma vez. As evidências eram sólidas. O rastro de papel era claro. Mesmo que meu pai suspeitasse, ele não poderia apagar o que já fizera. As transações existiam. A fraude era real. As vítimas eram reais. Amanhã, eu me sentaria diante do meu pai e ouviria qualquer história que ele quisesse contar. Sorriria, assentiria e deixaria ele pensar que estava ganhando. E depois assistiria ao mundo dele queimar. A manhã de quinta chegou rápido demais. Vesti-me com cuidado, profissional, mas não intimidante, confiante, mas não agressiva. Queria que meu pai visse a filha que ele achava conhecer, não a mulher que estava prestes a destruí-lo. O Clube Alto ficava no centro de São Paulo, no último andar de um dos prédios mais antigos da cidade. Cheguei exatamente ao meio-dia e dei meu nome à hostess. O Sr. Almeida já está aqui, disse ela. Por aqui. Meu pai estava numa mesa de canto com vista para a cidade. Levantou-se quando me aproximei, sorrindo como se nada tivesse acontecido no sábado. Lara, querida, obrigado por vir. Sentei sem abraçá-lo. O que você quer, pai? O sorriso dele vacilou ligeiramente. Um pai não pode querer almoçar com a filha. Não este pai, não esta filha, não mais. Ele suspirou e sentou. Acho que mereço isso. A noite de sábado foi dura. Sua mãe e eu conversamos e achamos que fomos precipitados. Precipitados em me cortar da herança ou precipitados em me humilhar na frente de toda a família? Dos dois, admitiu. Deixamos a emoção falar mais alto. Um garçom apareceu com água e cardápios. Meu pai pediu um uísque. Eu não pedi nada. Não vai comer? Perguntou depois que o garçom saiu. Não vou ficar muito tempo. Diga o que precisa dizer. Ele me estudou do outro lado da mesa e vi algo piscar em seus olhos. Confusão, talvez preocupação. Não estava indo como ele planejara. Lara, quero consertar as coisas entre nós. A situação da herança foi um erro. Estamos dispostos a reconsiderar. Dispostos a reconsiderar, repeti. Que generoso. Não seja sarcástica. Estou tentando consertar. Por que agora? O que mudou entre sábado e hoje? Ele se mexeu na cadeira. Sua mãe se sente culpada. Acha que fomos muito duros. Mamãe não se sente culpada por nada do que faz, respondi. Tente de novo. O garçom trouxe o uísque. Meu pai tomou um longo gole antes de responder. Tudo bem. Quer a verdade? Estamos preocupados com você. Depois de sábado, esperávamos que ligasse, que reagisse, que fizesse alguma coisa. Em vez disso, você simplesmente desapareceu. Isso não é típico de você. Você não sabe o que é típico de mim. Nunca se deu ao trabalho de descobrir. Isso não é justo. A noite de sábado também não foi justa, retruquei. Passar 29 anos vendo você adorar Bruno e Paula enquanto me tratava como um incômodo também não foi justo. Então me perdoe se não me importo com sua definição de justiça. O maxilar do meu pai se apertou. Lá estava o temperamento que eu lembrava da infância. Cuide do tom. Ainda sou seu pai. Biológico, sim. Em tudo o que importa, discutível. Ele bateu o copo na mesa com força suficiente para que outros clientes olhassem. Não sei o que deu em você, mas essa atitude precisa parar. Estou oferecendo uma chance de voltar para a família, de restaurar sua herança. Não jogue isso fora por orgulho. Não é sobre orgulho, respondi calmamente. É sobre autorrespeito. Algo que eu deveria ter desenvolvido anos atrás. Lara, por que você ligou para meu escritório ontem? A pergunta o pegou de surpresa. O quê? Você ligou para vantar a gestão ontem de manhã, fingindo ser um possível cliente, fez perguntas sobre mim. Por quê? Ele se recuperou rápido. Queria entender o que você faz. Sua mãe e eu percebemos que não sabemos muito sobre sua carreira. Mentiroso. A palavra ficou suspensa entre nós como uma granada. Como é? A voz dele ficou perigosamente baixa. Você está mentindo. Não ligou porque se importa com minha carreira. Ligou porque está preocupado com algo. O que é, pai? Do que você tem medo que eu saiba? O rosto dele ficou cuidadosamente inexpressivo. Não sei do que você está falando. Sim, sabe, nos encaramos por cima da mesa. Era o momento. Eu podia recuar, fingir que imaginara coisas, aceitar o falso ramo de oliveira. Ou podia avançar e mostrar que não era a filha fraca que ele pensava.
Como vão os negócios, pai? O mercado imobiliário deve estar desafiador ultimamente. Está tudo bem, é mesmo? Porque ouvi que você vem tendo algumas dificuldades financeiras, problemas de fluxo de caixa, disputas com sócios, esse tipo de coisa. Os olhos dele se estreitaram. Quem te contou isso? Ninguém. Eu descobri sozinha. Não há nada para descobrir. Meu negócio é sólido. É? Porque, pelo que vi, seu negócio é construído sobre fraude, desvio de recursos e sonegação fiscal. Mas ei, o que eu sei? Sou só a filha decepcionante com um emprego chato. A cor sumiu do rosto dele. O que você acabou de dizer? Você ouviu? Lara, não sei que jogo você acha que está jogando. Não é jogo, são fatos. Você vem roubando dos seus sócios há anos, usando empresas falsas para esconder renda, tirando dinheiro de ONGs. Tenho documentação de tudo. Ele se inclinou para a frente, voz baixa e ameaçadora. Você não sabe do que está falando, e se espalhar boatos assim, vou te processar por difamação tão rápido que sua cabeça vai girar. Não é difamação se for verdade, e não são boatos se tenho extratos bancários, declarações de imposto e cadeias de e-mail provando tudo. Pela primeira vez, vi medo nos olhos do meu pai. Medo real, genuíno. Você está blefando. Quer arriscar? Ele pegou o uísque e bebeu o resto de um gole só. O quê? Quer dinheiro? Tudo bem. Vou fazer um cheque agora. Diga seu preço. Não quero seu dinheiro. Então o quê? Quero que você enfrente as consequências do que fez comigo, com seus sócios, com todo mundo que você usou e descartou. Sua ingrata. Ele se conteve, olhando ao redor para os outros clientes. Quando falou novamente, a voz estava controlada, mas eu ouvia a raiva por baixo. Eu te dei tudo. Um teto sobre a cabeça, comida na mesa, educação. É assim que você me paga. Você me deu o mínimo enquanto dava o mundo para Bruno e Paula. E agora quer gratidão. Se você fizer isso, se tentar me destruir, vai se arrepender. Prometo. Isso é ameaça? É um aviso. Você acha que é esperta, mas não faz ideia do que está enfrentando. Tenho advogados, contatos, amigos em lugares muito altos. Você é uma analista júnior numa firma de médio porte. Não pode ganhar essa briga. Levantei-me, pendurando a bolsa no ombro. Vamos ver. Lara, sente-se. Não terminamos. Sim, terminamos. Saí, o coração batendo tão forte que achei que fosse explodir. Atrás de mim, ouvi meu pai chamar meu nome, depois xingar baixinho. Ótimo. Que ele ficasse com medo. Que ele se perguntasse o que eu planejava. Cheguei ao carro antes que minhas mãos começassem a tremer. Segurei o volante, respirando fundo, tentando me acalmar. Tinha sido mais intenso do que eu esperava. Meu pai estava assustado, o que significava que revidaria. Isso estava prestes a ficar feio. Meu celular tocou. Timóteo, me diga que tem boas notícias. Notícias mistas. Meu editor aprovou a matéria, mas quer esperar até termos comentários de todas as partes envolvidas. Isso significa que precisamos contatar seu pai para o lado dele antes de publicar. Quando? Amanhã de manhã. Vou mandar uma lista de perguntas por e-mail e dar 48 horas para responder. Ele não vai responder. Vai acionar os advogados e tentar matar a matéria. Provavelmente, mas eticamente preciso dar a chance. Fechei os olhos. Ok, faça. E Timóteo, esteja pronto. Quando isso estourar, vai ficar feio. Eu sei. Você está pronta? Pensei no almoço que acabara de ter. No olhar no rosto do meu pai quando o confrontei. No jeito como ele tentara me ameaçar, subornar, intimidar. Sim, respondi. Estou pronta. Naquela tarde tudo mudou. Eu estava de volta à minha mesa, tentando me concentrar no trabalho quando Patrícia apareceu ao meu lado novamente. Sala de reunião. Agora. Traga seu celular. Algo na voz dela me fez me mover rápido. Seguia até a sala onde 3 outros sócios seniores já esperavam. Sente-se, Lara, disse Patrícia. Sentei. Recebemos uma ligação esta tarde de um escritório de advocacia representando alguém chamado Roberto Almeida. Estão ameaçando processar nossa firma por difamação, assédio e espionagem corporativa. Afirmam que você vem roubando informações confidenciais e espalhando alegações falsas sobre o cliente deles. Meu pai fizera seu primeiro movimento. A sala de reunião pareceu menor de repente, o ar denso de tensão. 4 sócios seniores me encaravam,
esperando explicação. O rosto de Patrícia estava neutro, mas vi preocupação nos olhos dela. Quem é Roberto Almeida? Perguntou Geraldo, um dos sócios fundadores. Meu pai, respondi baixinho. A sala ficou em silêncio. Seu pai está ameaçando processar a gente por causa de algo que você fez? A voz de Geraldo subiu. Quer explicar? Respirei fundo. Era isso. O momento em que eu me defenderia ou deixaria meu pai me intimidar para o silêncio. 3 meses atrás, minha mãe me pediu ajuda com o que chamou de uma dúvida de imposto. Me deu documentos da empresa do meu pai. Ao revisar, notei padrões consistentes com fraude financeira. Documentei o que encontrei. E depois? Perguntou Patrícia. Passei a informação para um jornalista investigativo. Ele vem verificando de forma independente. Amanhã ele vai contatar meu pai para comentário antes de publicar a matéria. Geraldo parecia prestes a ter um derrame. Você usou recursos da empresa para investigar seu próprio pai? Não. Usei meu tempo pessoal e meu próprio computador. O único recurso da empresa que usei foi minha expertise profissional, que tenho o direito de aplicar a qualquer situação. Isso é uma tecnicidade. Interveio outra sócia, Susana. Você é empregada desta firma. Qualquer trabalho que faça reflete em nós. O trabalho que fiz revelou uma fraude legítima que vitimiza múltiplas pessoas e organizações. Não é exatamente isso que fazemos aqui? Não quando envolve membros da família de nossos funcionários. Geraldo bateu a mão na mesa. Você tem ideia do tipo de responsabilidade que expôs para nós? Patrícia ergueu a mão. Vamos todos nos acalmar. Lara, você roubou algum documento? Não. Tudo o que tenho foi dado diretamente pela minha mãe ou é informação pública. Você se apresentou de forma falsa ou usou o nome da firma de alguma forma durante a investigação? Não. Usou tempo, equipamento ou recursos da empresa? Não. Patrícia olhou para Geraldo. Então, tecnicamente, ela não violou nenhuma política. Isso não importa. Geraldo levantou, andando de um lado para o outro. Os advogados do pai dela vão nos arrastar para o tribunal de qualquer jeito. Isso é um desastre. Meu celular vibrou. Mensagem de Bruno. O advogado do pai está atrás do seu emprego. Espero que esteja feliz. Outra de Paula. Você está destruindo a família. Espero que tenha valido a pena. Depois da minha mãe, como pôde fazer isso conosco depois de tudo o que demos? Virei o celular para baixo na mesa. Tem uma coisa que vocês todos precisam saber, disse. Meu pai não tem caso. Ele está blefando. Isso é intimidação pura e simples. Ele espera que, ameaçando a firma, vocês me forcem a recuar. E você vai? Perguntou Susana. Recuar? Encarei os olhos dela. Não. Então você está suspensa, anunciou Geraldo. Efetivamente agora. Até a situação ser resolvida, você não deve vir ao escritório nem ter contato com clientes. Vocês não podem me suspender por algo que fiz no meu tempo pessoal. Podemos e estamos, pela proteção da firma. Olhei para Patrícia. Ela fez um leve aceno negativo com a cabeça. Não lute agora. Levantei. Tudo bem. Estarei em casa se precisarem de mim. Saí da sala de reunião com a cabeça erguida, mas por dentro tremendo. Meu pai agira mais rápido do que eu esperava. Estava atrás do meu emprego, da minha reputação, da minha credibilidade. Queria me destruir antes que eu o destruísse. Mas cometera um erro. Ao mostrar as cartas tão cedo, ao ameaçar minha firma, provara que estava assustado. E pessoas assustadas cometem erros. Dirigi para casa atordoada. Isso estava escalando mais rápido do que eu planejara. A matéria nem fora publicada ainda, e meu pai já lançava ataques. O que ele faria quando o artigo realmente saísse? Meu celular tocou. Timóteo, soube da sua firma, disse ele. Desculpe. Como soube? O advogado do seu pai ligou para meu editor também. Ameaçou processar se publicássemos qualquer coisa. Disse que você é uma filha ressentida espalhando mentiras maliciosas. Vai recuar? De jeito nenhum. Mas meu editor quer adiantar o cronograma. Vamos publicar amanhã de manhã, em vez de na semana que vem. Não vamos dar tempo ao seu pai de enterrar a matéria. Amanhã. O artigo seria público amanhã. Ok, respondi. Faça. Lara, tem certeza? Uma vez que isso sair, não tem volta. Pensei na noite de sábado, na humilhação, nas risadas, no rosto presunçoso do meu pai ao anunciar que eu estava cortada da herança. Depois pensei no almoço de hoje, nas ameaças, na intimidação,
no jeito como ele tentara destruir minha carreira. Tenho certeza. Tudo bem. O artigo vai ao ar às 6. Te mando o link quando subir. Depois que desligamos, fiquei sentada no carro no estacionamento do meu prédio. Amanhã de manhã, o mundo do meu pai começaria a desmoronar. Ao meio-dia, todo São Paulo saberia o que ele fizera. À noite, seus sócios estariam ligando para advogados, e eu seria a responsável por isso. Meu celular vibrou novamente. Outra de Bruno. Seja lá o que você acha que sabe, está errada. O pai é um homem bom. Fiquei olhando a mensagem por muito tempo. Bruno realmente acreditava nisso. Todos acreditavam. Haviam comprado a imagem cuidadosamente construída do meu pai. O empresário bem-sucedido, o homem de família devotado, o pilar da comunidade. Não faziam ideia de quem ele realmente era. Entrei, alimentei Winston, servi uma taça de vinho e tentei comer algo. Não consegui. Meu estômago estava em nós. Ficava checando o celular, vendo os minutos passarem. 20 horas até o artigo ser publicado. 20 horas até tudo mudar. Por volta das 20, minha avó ligou. Lara, o que está acontecendo? Seu pai me ligou hoje à noite muito nervoso. Diz que você vem espalhando mentiras sobre ele. Não são mentiras, vovó. O que você quer dizer? Contei tudo. A fraude, o desvio, as empresas falsas, o dinheiro roubado. Contei sobre o artigo que sairia amanhã de manhã. Quando terminei, ela ficou em silêncio por muito tempo. Lara, querida, você precisa entender uma coisa. Seu pai vem de uma família que valoriza lealdade acima de tudo. O que você está fazendo, expô-lo publicamente, é o pior tipo de traição aos olhos dele. Ele me traiu primeiro. Vem traindo pessoas há anos. Eu sei, e ele merece enfrentar as consequências. Mas você precisa se preparar para o que vem. Seu pai não vai cair quieto. Vai revidar com tudo o que tem. Eu sei. E o resto da família vai ficar do lado dele. Eles sempre ficam. Também sei disso. Então você também sabe que depois de amanhã vai ficar completamente sozinha. Sem família, sem apoio. Está preparada para isso? Olhei ao redor do meu pequeno apartamento. Winston estava enrolado no sofá, ronronando baixinho. Meu laptop na mesa da cozinha, cheio de evidências que derrubariam o império do meu pai. Meu celular estava silencioso agora, mas amanhã explodiria de mensagens. Algumas de apoio, a maioria acusatória. Sim, respondi. Estou preparada. Porque a verdade era que eu estava sozinha havia muito tempo. A noite de sábado só oficializara. Então vou rezar por você, disse minha avó baixinho. E Lara, pelo que vale, estou orgulhosa de você. O que está fazendo exige coragem. Obrigada, vovó. Depois que desligamos, fiquei na escuridão do apartamento, esperando amanhã, esperando o artigo, esperando tudo desabar. Não dormi aquela noite. Só fiquei vendo as horas passarem, o laptop aberto, atualizando o site da Tribuna a cada poucos minutos, embora soubesse que o artigo só subiria às 6. Às 5h45 fiz café. Às 5h50 abri o e-mail. Às 5h55 comecei a atualizar o site da Tribuna a cada 30 segundos. Exatamente às 6, o artigo de Timóteo foi ao ar. A manchete dizia: empresário imobiliário paulistano Roberto Almeida, acusado de fraude, desvio de recursos e sonegação fiscal. Cliquei no link e comecei a ler. Timóteo fizera um ótimo trabalho. Cada alegação estava cuidadosamente documentada, cada afirmação respaldada por evidências. Ele entrevistara vários ex-sócios do meu pai que confirmaram a fraude. Obtivera verificação independente das empresas falsas e contas ocultas. Era perfeito, condenatório, inegável. Meu celular começou a tocar imediatamente. Desliguei. Era o ponto sem retorno. Às 7, meu celular acumulara 43 chamadas perdidas e mais de 100 mensagens. Liguei de volta só o suficiente para ver quem tentava me contatar. Bruno. 17 chamadas, 12 mensagens, todas variações de como você pôde e você destruiu tudo. Paula. 9 chamadas, 23 mensagens, cada vez mais histéricas. A última. O pai está chorando. Está feliz agora? Minha mãe. 8 chamadas, 100 mensagens. Ela preferia entregar o veneno verbalmente. Várias tias, tios e primos, inúmeros, todos dizendo basicamente a mesma coisa. Eu era traidora, mentirosa,
uma vergonha para o nome da família. Só uma mensagem se destacou, da minha avó. A verdade sempre vem à tona. Seja forte. Fiz o café da manhã, ovos e torrada que mal provei e abri o laptop. O site da Tribuna explodira. O artigo de Timóteo fora compartilhado milhares de vezes. A seção de comentários era um campo de batalha dividido entre quem defendia meu pai e quem exigia sua prisão. Canais de notícias locais haviam pegado a história. Assisti a uma transmissão no laptop, vendo a sede da empresa do meu pai cercada por repórteres. A âncora falava em tom sério sobre as alegações de fraude e a investigação em andamento. A campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e vi Bruno do lado de fora, o rosto vermelho de raiva. Paula estava ao lado, braços cruzados. Não abri a porta. Bruno bateu. Lara, abre. Sabemos que você está aí. Vão embora, respondi através da porta. Não até você se explicar, gritou Paula. Como pôde fazer isso com o pai, com todos nós? Tudo o que está no artigo é verdade. Vocês sabem que é. Não importa se é verdade, berrou Bruno. Você não lava a roupa suja da família em público. Não destrói seu próprio pai. Ele se destruiu. Eu só documentei. Mais batidas. Abre essa porta agora, Lara. Ou eu juro. Ou o quê? Vão me cortar da herança? Tarde demais. Vão me humilhar na frente da família? Já feito. Encare, Bruno. Vocês não têm mais poder sobre mim. As batidas pararam. Ouvi vozes baixas e furiosas conferenciando. Depois Paula falou, a voz pingando falsa doçura. Lara, por favor, vamos conversar como adultos. O pai quer resolver isso. Ele está disposto a te perdoar se você só retratar publicamente tudo. Quase ri. Diga ao pai que isso não vai acontecer. Você está cometendo um erro enorme, avisou Bruno. O advogado do pai já está preparando uma ação por difamação. Você vai perder tudo: emprego, reputação, credibilidade. A vingança realmente vale isso? Isso não é vingança, é justiça. Chame como quiser. Vocês ainda vão se arrepender. Eles foram embora, eventualmente, mas não antes de Bruno chutar minha porta com força suficiente para deixar uma marca. Observei pelo olho mágico enquanto entravam no carro de Bruno e partiam, provavelmente direto para a casa dos meus pais para relatar. Meu celular tocou. Era Patrícia. Alô, Lara. Viu o artigo? Sim. Está causando um rebuliço enorme. Tive 3 ligações esta manhã de repórteres perguntando sobre você, se a firma sabia da sua investigação. O que você disse? Que você agiu de forma independente e que não podemos comentar sobre assuntos em andamento. Mas, Lara, isso muda as coisas. As evidências que você reuniu são legítimas. Geraldo e os outros sócios estão revisando tudo, e parece que as ameaças do seu pai eram vazias. Ele não pode nos processar por difamação quando tudo é verdade. Então isso significa que não estou mais suspensa. Patrícia fez uma pausa. Os sócios vão se reunir esta tarde. Te ligo depois. Mas entre nós, acho que vão te reintegrar. O que você descobriu é enorme. É exatamente o tipo de caso em que construímos nossa reputação. Depois que desligamos, permiti-me um pequeno momento de alívio. Meu emprego estava seguro. Minha carreira sobreviveria. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Às 10, meu celular tocou com um número que não reconheci. Contra meu bom senso, atendi. Lara, a voz do meu pai, rouca e cansada. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Por favor, só 5 minutos. É tudo o que peço. Algo no tom dele me fez hesitar. Soava derrotado, quebrado. Nada como o homem confiante e ameaçador do almoço de ontem. 5 minutos, respondi. Obrigado. Quero que saiba que nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto entre nós. A noite de sábado foi um erro. O almoço de ontem foi um erro. Eu estava assustado, com raiva, e reagi. Você vem reagindo contra mim há 29 anos. Eu sei, e sinto muito, mas esse artigo, essa humilhação pública, isso vai longe demais. Você está destruindo mais que só a mim. Está destruindo a família toda. A família se destruiu quando todo mundo escolheu rir de mim em vez de me defender. Lara, estou implorando. Ligue para o repórter. Diga que se enganou. Diga que agiu por raiva depois da noite de sábado. Podemos dizer que você entendeu mal alguns documentos, que não tinha o quadro completo. Meus advogados podem conversar com os deles e fazer isso desaparecer. Não. Por quê? O que você ganha com isso? Já fez seu ponto.
Mostrou a todos que não é alguém para ser empurrada. Você ganhou. Agora deixe para lá. Ainda não ganhei nada. Você ainda está livre. Ainda tem seu negócio. Ainda não enfrentou consequências reais. O artigo já é consequência suficiente. Meus sócios estão me abandonando. Meus clientes estão exigindo o dinheiro de volta. O banco está cobrando os empréstimos. Estou acabado. Lara, você me destruiu. Não basta? Nemdelonga. Silêncio. Depois, numa voz mais fria do que eu já ouvira dele. Então você fez sua escolha. Não espere misericórdia de mim. Desligou. Fiquei olhando para o celular, processando o que acabara de acontecer. Meu pai passara de súplica a ameaça numa única conversa. Estava desesperado, o que o tornava perigoso, mas eu estava cansada de ter medo dele. A tarde trouxe mais caos. Vans de notícias locais apareceram no estacionamento do meu prédio. Repórteres bateram na porta pedindo entrevistas. Ignorei todos. Patrícia ligou às 15 com boas notícias. Você está reintegrada com efeito imediato. Os sócios revisaram suas evidências e concordam que você agiu de forma apropriada. Na verdade, estamos considerando aceitar alguns das vítimas do seu pai como clientes, se quiserem processar civilmente. Obrigada, Patrícia. Não me agradeça. Você fez isso sozinha. Volte ao trabalho na segunda. Vamos resolver o resto então. Passei o resto da sexta assistindo a história se desenrolar online. Mais vítimas apareceram. Sócios que perderam dinheiro, investidores fraudados, ONGs que nunca receberam as doações prometidas. Cada nova revelação fortalecia o caso contra meu pai. No sábado de manhã, o Ministério Público Estadual anunciou uma investigação oficial. Investigadores federais olhavam para possível sonegação fiscal. O negócio do meu pai estava efetivamente congelado enquanto as autoridades examinavam seus registros. O grupo de família no WhatsApp, do qual eu ainda fazia parte por algum motivo, explodiu de mensagens. Bruno, isso é uma caça às bruxas. O pai não fez nada errado. Paula, precisamos contratar advogados melhores. Alguém recomenda? Tio Geraldo, eu sempre soube que o negócio era suspeito. Avisei o Roberto para ter mais cuidado. Tia Carla, devemos nos unir em torno dele. Família se mantém unida. Minha mãe. Onde está Lara? Por que ela não está nesse grupo? Ah, espera. Ela está ocupada demais destruindo o próprio pai para se importar com a família. Saí do grupo. No domingo à tarde, minha avó ligou. Visitei seu pai hoje, disse ela. Ele está péssimo. Não dorme, mal come. Sua mãe está um caco. Bruno e Paula correm tentando controlar o dano. Sinto muito que você tenha visto isso. Não sinta. Isso era inevitável. Seu pai construiu o império sobre mentiras, e mentiras sempre desabam. Ela fez uma pausa. Mas Lara, prepare-se. Isso vai piorar antes de melhorar. O que você quer dizer? Seu pai está falando em declarar falência. Está tentando movimentar ativos, esconder dinheiro. Está desesperado. E homens desesperados fazem coisas desesperadas. Tipo o quê? Tipo tentar culpar outra pessoa. Tipo tentar fazer você parecer a vilã. Ele já está dizendo às pessoas que você fabricou evidências, que é mentalmente instável, que sempre teve ciúme dele. Está construindo uma narrativa onde ele é a vítima e você a vilã. Deixe ele. As evidências falam por si. Eu sei. Só queria que você estivesse pronta. Na segunda de manhã, voltei ao trabalho. Meus colegas me receberam com uma mistura de curiosidade e respeito. Alguns me parabenizaram pela investigação, outros evitavam contato visual, desconfortáveis com o drama familiar. Patrícia me chamou à sala dela no meio da manhã. Temos 3 novos clientes, disse ela. Todos vítimas dos esquemas do seu pai. Querem você especificamente trabalhando nos casos deles. Você é a especialista nos crimes financeiros dele. Conhece os métodos melhor que ninguém. Está confortável com isso? Pensei. Aceitar as vítimas do meu pai como clientes significava me envolver diretamente na queda dele. Significava mais confrontos, mais estresse, mais drama familiar. Sim, respondi. Estou confortável. O primeiro cliente era um homem chamado Tomás que investira 200 mil num dos falsos empreendimentos imobiliários do meu pai. A segunda era uma mulher chamada Jennifer, cuja ONG perdera 50 mil em doações prometidas que nunca chegaram. O terceiro era um casal, Roberto e Clara, que fora sócio do meu pai por 10 anos
antes de descobrir que ele desviava dinheiro das joint ventures. Reuni-me com cada um, documentei os casos e comecei a construir ações judiciais. Cada conversa revelava mais camadas da enganação do meu pai. Cada história mostrava outra vida que ele danificara na busca por riqueza e status. Na quarta, o advogado do meu pai entrara com petições para congelar todas as investigações, alegando conduta inadequada e viés da promotoria. As petições foram negadas. Na quinta, 2 sócios do meu pai entraram com queixas criminais. O Ministério Público anunciou que acusações formais viriam em breve. Na sexta, exatamente uma semana após a publicação do artigo, meu pai foi preso. Eu estava no trabalho quando recebi a notícia. Timóteo me mandou uma mensagem com o link de um vídeo. Cliquei e vi meu pai algemado sendo levado do escritório por agentes federais. Repórteres o cercavam, gritando perguntas. O advogado tentava protegê-lo das câmeras. Meu pai olhou diretamente para uma câmera, o rosto contorcido de raiva e humilhação. Não senti nada. Nenhuma satisfação, nenhuma culpa. Nenhum triunfo, só uma certeza fria e vazia de que a justiça finalmente estava sendo feita. Meu celular explodiu de mensagens. Bruno, espero que esteja orgulhosa de si mesma. Paula, você fez isso. Isso é culpa sua. Minha mãe, você destruiu seu pai. Nunca vou te perdoar. Vários parentes, acusações, insultos, deserdamentos e uma mensagem da minha avó. Ele fez suas escolhas. Você fez as suas. Estou orgulhosa de você por se levantar pelo que é certo. Naquela noite, cheguei em casa e finalmente permiti-me sentir. A raiva, a dor, os anos sendo ignorada e subestimada, a humilhação da noite de sábado 2 semanas antes, o medo durante o confronto no almoço, o estresse de ver tudo se desenrolar. Chorei por 1 hora. Winston se enrolou ao meu lado, ronronando. Quando terminei de chorar, me senti mais leve, mais limpa, livre. Meu pai enfrentava a justiça. As vítimas teriam seu dia no tribunal. E eu provara para mim mesma que era mais forte do que qualquer um, inclusive eu imaginara. O julgamento começou 3 meses depois. Até então, o caso contra meu pai crescera para incluir 18 acusações de fraude, 12 de desvio de recursos e 7 de sonegação fiscal. Seu negócio desabara completamente. Seus ativos estavam congelados. Sua reputação, destruída. Comparecia todos os dias do julgamento, sentada no fundo do tribunal. Meu pai nunca olhou para mim. Minha mãe, Bruno e Paula sentavam do lado oposto, rostos máscaras de raiva e luto. A promotoria me chamou como testemunha no 4º dia. Caminhei até o banco, coloquei a mão na Bíblia e jurei dizer a verdade. A promotora, uma mulher chamada Catarina, era afiada e minuciosa. Senhorita Mendes, pode explicar como descobriu primeiro as atividades fraudulentas do seu pai? Levei o tribunal por tudo. Os documentos que minha mãe me dera, os padrões que notei, a investigação que conduzi. Expliquei cada peça de evidência com calma e profissionalismo. O advogado do meu pai tentou me desacreditar no contra-interrogatório. Não é verdade que você estava com raiva do seu pai? Sim. E não é verdade que queria vingança. Queria justiça, mas admite que foi motivada pela raiva. Fui motivada pela verdade. Minha raiva era justificada, mas não mudou os fatos. A fraude aconteceu independentemente de eu estar com raiva ou não. O advogado tentou outros ângulos, mas eu estava preparada. Cada pergunta, cada tentativa de me pintar como filha vingativa, desviei com fatos e evidências. Quando desci do banco, senti os olhos do meu pai em mim pela primeira vez. Olhei diretamente para ele. Ele parecia velho, de repente diminuído. Todo o poder e confiança que o definiam haviam sumido. O julgamento durou 6 semanas. O júri deliberou por 2 dias, culpado em todas as acusações. Eu estava no trabalho quando o veredito saiu. Patrícia me chamou à sala dela e assistimos à coletiva de imprensa juntas. A promotora estava do lado de fora do fórum, flanqueada por várias vítimas do meu pai, anunciando a condenação. A justiça foi feita hoje, disse Catarina. Roberto Almeida usou sua posição e reputação para fraudar dezenas de pessoas ao longo de muitos anos. Graças à coragem de denunciantes e vítimas que se apresentaram, ele agora enfrentará as consequências de suas ações. A sentença foi marcada para 3 semanas depois. Enquanto isso, minha vida continuava mudando.
Meus clientes, as vítimas que ajudei, expressaram gratidão. Alguns mandaram flores, outros cartas. Um casal me convidou para jantar e passou a noite toda me agradecendo por lhes dar chance de justiça. Minha firma me promoveu a contadora forense sênior com aumento significativo e mais responsabilidades. Patrícia me disse que eu tinha um futuro brilhante pela frente. Você fez algo extraordinário, disse ela. Poucas pessoas têm coragem de se levantar contra a família, especialmente quando essa família tem poder e recursos. Você deve se orgulhar. Eu me orgulhava, mas também estava exausta. A audiência de sentença foi numa manhã de terça em novembro. O tribunal estava lotado. As vítimas do meu pai enchiam a galeria junto com repórteres e curiosos. A juíza, uma mulher severa na casa dos 60, ouviu vítima após vítima se levantar e descrever como os crimes do meu pai haviam impactado suas vidas. Tomás, que perdera as economias da aposentadoria. Jennifer, cuja ONG quase fechara por falta de fundos. Roberto e Clara, cuja parceria empresarial e amizade com meu pai fora construída sobre mentiras. Quando chegou minha vez de falar, caminhei até a frente do tribunal. Meritíssima, não estou aqui como vítima, embora de muitas formas eu seja uma. Estou aqui como alguém que um dia olhou para o homem sentado naquela mesa. Alguém que queria nada mais que sua aprovação e amor. Por anos tentei conquistar, sendo perfeita, alcançando o sucesso, fazendo-o se orgulhar. Nunca funcionou. E quando finalmente me levantei por mim mesma, quando me recusei a ficar calada sobre seus crimes, ele tentou me destruir. Olhei para meu pai. Ele olhava fixo para a mesa, recusando-se a me encarar. Mas ele não me destruiu. Em vez disso, encontrei minha própria força. Aprendi que família de verdade não é sobre sangue ou obrigação. É sobre respeito, apoio e amor. As pessoas que mais importam não são as que compartilham seu sobrenome. São as que ficam ao seu lado quando tudo desaba. Voltei ao meu lugar. A juíza me agradeceu e fez um recesso para considerar a sentença. Quando retornou, sua voz era firme. Senhor Almeida, o senhor foi condenado por crimes graves que prejudicaram inúmeras pessoas e organizações. Usou sua posição de confiança para manipular e enganar. Não demonstrou remorso mesmo diante de evidências esmagadoras. Portanto, condeno-o a 15 anos de prisão federal, seguidos de 5 anos de liberdade vigiada. O senhor também pagará restituição integral a todas as vítimas identificadas. Os ombros do meu pai caíram. Minha mãe soluçava. Bruno e Paula pareciam atordoados. Não senti nada além de alívio. Nos meses seguintes, a queda da minha família continuou. Minha mãe pediu divórcio, tentando salvar o pouco que restava após os pagamentos de restituição. Bruno perdeu o emprego quando o empregador descobriu sua ligação com o escândalo. A boutique de Paula finalmente desabou sob o peso das dívidas que ela não conseguia mais esconder. Meu pai começou a cumprir a sentença numa penitenciária federal em São Paulo. Recebi uma carta dele pedindo perdão e compreensão. Nunca respondi. Bruno e Paula tentaram se reconectar comigo em momentos diferentes, dizendo que agora entendiam que eu estava certa. Recusei educadamente. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer assim. Minha mãe enviava mensagens ocasionais através da minha avó, geralmente reclamações sobre como sua vida se tornara difícil. Não senti simpatia. Ela permitira meu pai por décadas e participara da minha humilhação. Fizera suas escolhas. Só minha avó permaneceu uma presença constante na minha vida. Nos encontrávamos para almoçar uma vez por mês e ela nunca mencionava meu pai a menos que eu perguntasse. Você fez o que precisava ser feito, disse-me mais de uma vez. O resto deles terá que aprender a viver com as consequências das próprias escolhas. Sentei no meu novo apartamento, um lugar maior num bairro melhor que eu finalmente podia pagar com a promoção, vendo o pôr do sol através de janelas do chão ao teto. Winston se espreguiçava no sofá ao meu lado, ronronando contente. Meu celular vibrou com uma mensagem de Timóteo. Jantar de aniversário na semana que vem. 1 ano desde o artigo que mudou tudo. Sorri e respondi. Estarei lá. 1 ano. Parecia uma vida inteira e um instante ao mesmo tempo. Perdera uma família, mas ganhara algo mais valioso. Autorrespeito, independência e o conhecimento de que podia sobreviver a qualquer coisa. Levantar-se pelo que era certo me custara mais do que eu imaginara naquela noite no jantar familiar, mas também me dera algo inestimável,
a liberdade de construir uma vida nos meus próprios termos, cercada por pessoas que realmente me valorizavam. Enquanto olhava o skyline de São Paulo, pensei naquele momento 2 semanas após a publicação do artigo, quando meu pai foi levado algemado. Sentira-me vazia então, incerta se o preço da justiça era alto demais. Agora, 1 ano depois, sabia a resposta. Algumas vinganças não são sobre destruição, são sobre libertação. São sobre se recusar a ser silenciada, recusar aceitar injustiça, recusar deixar que as pessoas que te machucaram continuem machucando os outros. Meu pai me ensinara a ser implacável. Só nunca esperou que eu usasse essas lições contra ele. E esse foi seu maior erro.